Bem, nós temos mais uma oportunidade de compartilhar com você de grandes verdades. E hoje nós queremos compartilhar com você de uma verdade, um esclarecimento. Estabelecer uma verdade, um patamar de verdade, para que você compreenda um assunto que hoje em dia está muito em pauta no meio religioso. Não só nacional, mas mundial. O movimento ecumênico. Dentro dessa perspectiva de abordagem, nós queremos dizer o seguinte: nós invocamos o texto de Paulo, que está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 8, que diz: nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. Nós somos a favor da própria verdade, pela graça de Cristo. Nós sabemos da grande importância estarmos nesse meio de comunicação. Nós sabemos da grande responsabilidade quando falamos algo. Por isso, nós cremos que somente a graça do Senhor Jesus Cristo é que pode nos sustentar na medida que nós discorremos desse assunto, o ecumenismo. Professor Neemias, nós temos mais uma oportunidade de esclarecer a verdade para este povo, esses milhares de que nos assistem, espectadores que nos assistem, e tirar dúvidas, eu acredito, dúvidas sinceras, que partem do âmago do ser, do coração de cada uma dessas pessoas, porque nós acreditamos que quando você busca este assunto, quando você se interessa por este assunto, há sinceridade no seu coração, né, professor Neemias? Muito bem, nós temos a satisfação de poder estar compartilhando por mais esse documentário, verdades que devem ser reveladas. As pessoas vão aqui poder pesar os argumentos e as evidências e tirar suas conclusões, né? E nós estamos muito atentos ao desenrolar dos eventos. Essa semana foi noticiado que o Papa atual, né, ele que já tomou posse, ele recebeu ali todas as representações religiosas do mundo na sua cerimônia de posse, né? E podemos ver que realmente todas as ramificações religiosas marcaram presença em homenagem a Roma, né? Aqui fala o ortodoxo, né, o líder ortodoxo, a escolha de apregoar a humildade, nos faz torna evidente que esse caminho de pensar e nos conduzir no seu caminho, né? E ele diz: este ato somente já está preenchendo os corações dos fiéis com esperança em geral de todas as pessoas em todo o mundo. Esse é o diálogo que ele está falando aí, né? E ali ele recebe homenagens do líder ortodoxo, que, diga-se de passagem, um dos grandes inimigos do catolicismo no passado, e hoje estão em peso em homenagem ao pontífice romano, né, líder da igreja da Icar, né? E ali temos realmente todas as representações, e ele diz que quer assegurar que seguirá nos passos dos seus predecessores, né? E na sua abertura e compromisso com o diálogo ecumênico. E ele diz que também quer agradecer ao Concílio Pontifical pela promoção da unidade cristã. Então, esse é o mesmo discurso que está em processo nos nossos dias atuais. Continuidade de João Paulo II e do Bento XVI. Exatamente, ele diz que a Igreja Católica está a par, né, atenta à importância de promover amizade e respeito entre homens e mulheres de várias tradições religiosas. E esse é um ponto que ele diz que quer repetir, né? A promoção da amizade e respeito entre homens e mulheres e de diferentes tradições religiosas. Então, isso são cumprimentos proféticos, e isso está dentro do contexto apocalíptico, né? Onde nós viríamos realmente uma união. Nós estamos vendo o rabino, né? Judeu, né? Olha, de abraços. Aí também é ortodoxa também, não é isso?
aí ofertando relíquias, presentes. São vários representantes da uma diversidade de igrejas, né? As igrejas cristãs, praticamente todas elas. Vale lembrar que esse processo ecumênico, ele se intensificou de uma maneira muito mais eficiente depois do Concílio Vaticano II, né? Com certeza. Na década de 60, quando ali a igreja, para retomar o seu crescimento mundial e a preocupação com a crescente movimento pentecostal e evangélico, eles decidiram então recorrer a esse artifício que é o ecumenismo. Na verdade, depois da Segunda Guerra Mundial, quando foi criado o WCC, que é o Conselho Mundial das Igrejas, após a Segunda Guerra Mundial, na realidade o WCC foi criado pelos os evangélicos protestantes, na realidade. Isso foi um ponto inicial para que acontecesse o Concílio do Vaticano II. Na realidade, a união das igrejas começou no meio do protestantismo, dos evangélicos. E quando isso foi sinalizado, o papado, a Igreja Católica Romana, ela tinha essa intenção, mas quando ela viu esse movimento no seio das igrejas, né, evangélicas, protestantes, essa sinalização, ele entrou com o Concílio do Vaticano II. Aqui, professor, nós temos ainda um pouquinho, né, desse processo. E aqui nos chama a atenção Bartolomeu I, que é o representante da Igreja Ortodoxa, né? Eles juntos prometeram fazer uma viagem a Israel. Nunca na história desse planeta esses dois líderes tiveram um estreitamento tão grande como o que nós estamos presenciando nesse momento. Ambos prometendo fazer uma viagem a Israel, né? Como um símbolo da união, da amizade entre esses dois líderes, né? Papa Francisco, Bartolomeu I, esse é o chefe da Igreja Ortodoxa, a Igreja Católica Oriental. Nós sabemos que se dividiu do Império Romano Ocidental, né? E hoje esta união está muito estreita, né? Fazendo valer ali as palavras da Escritura, né? Toda a terra, todos os que habitam na terra. Apocalipse 13, Apocalipse 17 enfatiza uma totalidade entre a união desses movimentos. E aí ele está pedindo oração, né? Ore por mim. E realmente os laços estão muito estreitados entre esses dois poderes. Vale salientar que com a criação do WCC, que é o Conselho Mundial das Igrejas, foi criado também o Conselho Latino-Americano das Igrejas, e em seguida também criado o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. É interessante que o movimento é um movimento mundial. O movimento ecumênico, professor Neemias, é mundial. Ele se estende a todos os 4 cantos da terra. Mas nós vamos ver que existe algo por trás de tudo isso aí. Vale salientar que esse processo ecumênico, ele não é uma imposição governamental, uma lei. Tudo isso é feito de bom grado, de vontade própria das religiões que estão se prestando a essa união. Não existe nenhum tipo de coerção, não existe nenhum tipo de forçação. Tudo isso está de uma maneira voluntária. Porém, nós vamos acompanhar um tempo em que esta união ela vai se dar no âmbito mais legal. Apesar de que, professor Neemias, cortando aqui o seu pensamento, houve um decreto pela Igreja de Roma, chamado Decreto Unitatis Redintegratio. Esse decreto ele era voltado para o ecumenismo. E interessante que o corpo desse decreto, a essência desse decreto, é justamente a união das igrejas, mas uma união muito interessante, a união na diversidade, respeitando certos
ideias de pensamento teológico, doutrinário, mas é um decreto, foi um decreto, é um cânon. E isso aí é muito profundo, porque é um documento sério lançado pela Igreja Católica Romana, a direção da Igreja Católica Romana. Então, esse decreto ele trabalha o restabelecimento da unidade. Esse é o objetivo fundamental, né, do movimento ecumênico: unidade na diversidade. Outra coisa que nos chamou a atenção recentemente foi na cerimônia de posse do pontificado do Papa Francisco, estarem ali presentes todas as representações, praticamente todas as representações políticas da terra, todos os governantes se fazendo presentes ali para homenagear o pontífice de Roma, né? Aí vemos a presidente da Argentina, vemos os vários representantes de vários governos, né, do mundo, né? Nós temos ali europeus, sul-americanos, africanos, asiáticos, né? Pacífico, a Oceania. Então, não fica de fora ninguém, né, desse processo, como a Escritura bem previu, que os reis da terra estariam, né, prestando homenagem ao pontificado. Do Brasil, a presidente do Brasil. Faltou praticamente os maiores representantes